Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de, infelizmente, Flamengo 3, Vasco da Gama 2. E o clássico é aquilo, né, meu parceiro? É o tal do detalhe. E mais uma vez o clássico foi decidido no tal do detalhe. Até falei durante o meu pré-jogo que, assim como nós vencemos o jogo passado por 1-0, onde a gente podia ter feito os gols com a bola na trave, o pênalti que o Pedro Raul perdeu, mas o Flamengo teve as oportunidades dele também no jogo anterior. O Gabigol teve uma puxeta na pequena área, o Léo Jardim fez algumas boas defesas, o Arrascaeta também colocou uma bola na trave. Podemos dizer que naquela partida nós vencemos no tal do detalhe. E hoje, um erro individual do Capasso na saída de bola infantil, o Figueiredo, assim que entra, vai muito afoito em cima do Everton Ribeiro, que é um jogador com muita qualidade, muito habilidoso, faz uma falta desnecessária, ele podia só ter cercado, e o Vasco toma um gol no segundo pau. O próprio gol do Vasco de 1-0 é um gol bobo também, uma bola cruzada na área, o Pedro Raul dá uma casquinha, a bola resvala no Rodrigo Caio e o Peck faz um gol sozinho. Então essa questão do detalhe, ela teve para os dois lados, e foi decidido no detalhe. Falando da escalação, foi disparada a pergunta que mais foi feita aqui na entrevista coletiva, o porquê da entrada do Matias Galarza no time. Muita gente não entendeu a saída do Rodrigo, que na minha opinião tem sido até que um dos melhores jogadores do Vasco na temporada. Falando até do jogo anterior contra o Flamengo, o Rodrigo anulou o Arrascaeta, teve até a brincadeira de que ele botou o uruguaio no bolso. E o Barbieri explicou o porquê da entrada do Galarza no time, vou até já dar a justificativa do técnico após a coletiva. Ele alega que a ideia era que, com a entrada do Gabigol aberto e a retomada do Pedro de centroavante, o Flamengo tivesse um jogo muito forte para aquele lado. E a ideia era que o Galarza auxiliasse o Piton e o Alex Teixeira não precisasse retornar tanto para marcar aquele lado. Com isso, ele passa o Andrei para primeiro homem, tem o Galarza na esquerda e o Jair na direita. E aí o que acaba acontecendo? Você tem um dos jogadores mais criativos do teu meio campo fechando a entrada da área, que poderia ser o Rodrigo, e o Vasco não conseguiu combater bem as laterais. As jogadas do Flamengo, a maioria delas, aconteceria por onde? Pelos flancos. O Jair, que é um jogador que não tem tanta pegada, até acho que o Jair tem mudado um pouco a característica dele. Hoje ele é um jogador mais de construção do que propriamente de imposição física, que era o que a gente via muito dele no Atlético Mineiro. E o Flamengo também fazendo as jogadas pelo lado esquerdo, pelo lado de direito de ataque do Flamengo, lado esquerdo de defesa do Vasco. Então você não tinha o Andrei para fechar esse lado, que foi por onde o Flamengo jogou, e dar a possibilidade dele dar mais perto do gol, e tu jogou ele para uma zona do campo que o Rodrigo poderia fazer muito bem, e o Vasco nem foi tanto exigido. Óbvio que da minha posição agora, depois do jogo acabado falar, é muito fácil. Ser engenheiro de obra pronta nesses momentos é tranquilo. Mas passado o jogo, acho que o Barbieri teve a ideia, ele pensou algo sobre o jogo, e ele vinha acertando muito até aqui, mas na partida de hoje, ao meu ver, ele acabou errando. E infelizmente, o Flamengo teve mais o meio de campo, as chances criadas eram até similares dos dois lados. O Flamengo tinha muito mais a bola, acaba o primeiro tempo o Flamengo com 65% de posse de bola, mas sem criar tantas oportunidades assim. Se você olhar os chutes no gol, o Flamengo chutou 4 bolas na direção do gol e marcou um gol, e o Vasco chutou 2 bolas no gol, e uma delas foi o gol do Gabriel Peck. Tem um lance que causou um pouco dúvida na partida, que foi o gol anulado do Léo, né? No primeiro momento eu olhei, achei que o gol tinha sido legal, não consegui ver os replays direito, mas todas as pessoas que eu conversei me relatam que o Léo realmente estava impedido, então o gol foi corretamente anulado. O Vasco, como eu disse, não tinha o meio campo, o Flamengo tinha mais a posse de bola, e o Vasco estava com dificuldade de marcar o meio e criar, tanto que de novo nós vimos o Léo tentando sair jogando, com alguns lançamentos, e as poucas jogadas que o Vasco criou foram em bolas esticadas. E aqui vai um parêntese de novo sobre o tal do detalhe. O Vasco, quando toma o segundo gol, o gol da falha do Capasso, o Vasco tinha tido 2 oportunidades. Um lançamento do Jair para o Pedro Raul, que ele domina, em vez dele finalizar, ele finge que vai chutar,
traz pro lado e quando ele bate, a zaga do Flamengo trava ele. E depois um lance bobo, o Vidal se enrola, dá uma bola pro Pedro Raul. O Pedro Raul domina, arranca, ele não tem muita velocidade. A zaga começa a chegar em cima, em vez dele queimar em gol, ele decide trazer pro lado e tentar meter um calcanhar no Peck. Ele perde a bola, gera um contra-ataque pro Flamengo, o Flamengo tenta, quase faz o gol com o Gabigol, gera um tiro de meta e no tiro de meta o Capasso sai jogando errado e sai o segundo gol do Flamengo na partida. Então, de novo, falando do que eu disse lá no início do pós-jogo, o jogo hoje foi decidido no tal do detalhe. Poderia ele ter saído o gol do 2-1 do Vasco ou não, mas a gente acabou por duas oportunidades com o Pedro Raul. Ele deixou de finalizar, deu uma refugada na finalização, na minha opinião, tomando duas decisões erradas que acabaram gerando o gol do contra-ataque para o Flamengo. Novamente, falando de lances capitais, eu vi que teve uma galera se dividindo aí, pô, o Léo Jardim falhou, era uma bola defensável, botou a mão mole. Cara, eu mal comparando, o lance do gol do Arrascaeta, ele tem a imprevisibilidade que foi o gol do Puma Rodrigues. O Arrascaeta vai chutar aquela bola 80 vezes de novo, ele vai jogar as 80 na arquibancada. Mas ele acertou o bendito do chute. Foi uma paulada, o goleiro não vai esperar que o jogador vai acertar um chute daquele, e foi com muita força. Tinham jogadores na frente, ele até chega na bola, a bola pega na mão dele e acaba indo no gol. Eu não acho que foi falha do Léo Jardim no lance, e é até difícil falar que era uma bola defensável. Se ele faz a defesa, era muito mais mérito dele ter feito uma grande defesa do que propriamente achar que ele falhou no lance do gol. Tá? Tem uma discussão, o Barbieri comentou aqui, que teria um empurrão no Puma Rodrigues. Eu confesso que eu não vi o lance. Vai ter uma crítica construtiva aqui às emissoras. A Band, que é detentora dos direitos de transmissão, você entra nas redes sociais da Band, você não consegue ver os lances. Acabou o jogo, eu vi a TNT postar um lance, eu vi se for o Flamengo ou uma outra página também mostrou o lance, e a própria detentora dos direitos de transmissão não coloca os lances do gol nas suas próprias redes sociais. Então, eu acabei saindo do Maracanã sem conseguir ver esses lances capitais. Então, vocês devem ter deixado nos comentários se houve um empurrão no Puma, não houve, ou se realmente o gol foi legal. Acaba o primeiro tempo 2-1. Na segunda etapa, o Vasco, na minha opinião, o Maurício Barbieri corrige o erro inicial dele, que é começar o jogo com o Matias Galarza. Ele coloca o Marlon Gomes e bota o Vasco mais para frente. O Vasco tenta sair para o jogo naturalmente. O Flamengo com o placar, o Vasco jogando mais para cima, vai gerar para o Flamengo o quê? O contra-ataque. E basicamente foi isso o segundo tempo. O Vasco saindo para o jogo, tentando as jogadas, e o Flamengo contra-golpeando o Vasco quando tinha a oportunidade. E curiosamente, por mais que o Vasco tentasse empurrar o Flamengo para trás e atacar e agredir o adversário dessa forma, o gol do Vasco sai justamente numa situação contrária, num contra-ataque, que era mais esperado isso surgir do lado do Flamengo, mas acabou saindo do lado do Vasco. O Alex Teixeira, que mostra estar realmente num bom momento e fisicamente muito melhor, tem uma bola dividida, o Andrei faz a parede, dá no Teixeira, Teixeira arranca, abre no Pedro Raul e ele inicia e finaliza a jogada. Ele dá no Pedro, o Pedro domina, traz para o fundo, dá uma pedalada, bota a bola com a mão, com a esquerda, o que ele errou de tomar as decisões na hora das finalizações. Ele tirou um coelho da cartola com assistência para o Teixeira, que vem de peixinho e mete ali um golaço. E o Vasco quase faz um gol meio vadio, meio maluco, num lance que o Puma Rodrigues domina a bola, dá uma bicuda pro alto, e o Santos vai sair na bola, perde o tempo da bola, a bola quica, encobre ele, e quase que ele protagoniza um lance patético aqui no Maracanã. Mas, de novo, vem o bendito do detalhe. O Figueiredo acaba de entrar na partida, que o Barbieri falou sobre processo de aprendizado, que os erros sejam utilizados numa margem de crescimento e sirvam de lição, que o Figueiredo tome o lance do jogo de hoje como um aprendizado. Quando você vai marcar um jogador de muita habilidade, como é o caso do Everton Ribeiro, muitas das vezes é preferível você cercar. E o Figueiredo, ele tem isso como característica. Nas tentativas de colocar o Figueiredo de segundo volante lá na Florida Tour, o que eu dizia? O Figueiredo tem uma vontade, uma entrega louvável, mas eu acho que ele não cai bem de volante porque ele é muito afoito. Ele não marca como volante, ele marca como atacante. Ele entra igual um bonde em todas as jogadas.
Muitas das vezes ele consegue roubar a bola, mas ele é um jogador que sempre chega de primeira e acabava fazendo muitas faltas jogando nesse período que o Barbieri testou de volante. E hoje a jogada foi similar, era uma bola boba, o Everton Ribeiro domina, gira uma bola para trás, ele estava meio frio, tinha acabado de entrar no jogo, bastava ele cercar, deixa o Everton cruzar, abrir no lateral, ele entra de primeira, faz uma falta boba, toma o amarelo já logo assim que ele entra, e na bola parada sai o gol do Fabrício Bruno. O próprio Barbieri comentou de novo a porcaria do detalhe. O Vasco não tinha tomado gol de bola parada ainda nos jogos oficiais, tomou um gol do River Plate lá na Flórida e foi castigado, tomou 3-2. O ponto positivo, falando dos detalhes aqui, eu reitero o que eu disse no meu pré-jogo e na caixinha de pergunta do Instagram. O Vasco hoje compete. Ele vai ganhar, faz parte do jogo, ele vai empatar e ele vai perder. E até vi que a torcida do Vasco, com muito orgulho assim que acaba o jogo, antes de acabar o jogo e ir embora, a galera ficou um bom tempo ainda cantando. Você sentia por parte da torcida do Vasco que tinha orgulho, que até ano passado eu tinha virado saco de pancada. O Vasco, ao perder para o Fluminense no começo do ano, ele emenda uma sequência de 10 derrotas consecutivas em clássico. Ele quebra isso contra o Botafogo, afirma esse novo momento na vitória contra o Flamengo, e hoje, no tal do detalhe, acaba perdendo o jogo. Então, o grande ponto positivo dessa brincadeira aqui é que o Vasco voltou a ser um time competitivo. Ele ainda não é favorito contra alguns times, o Vasco não é favorito contra o Flamengo, ele não é favorito contra o Palmeiras, ele não é favorito contra o Atlético Mineiro e contra algumas outras equipes do futebol brasileiro. Mas o Vasco, ele vai ser competitivo. Ele vai ganhar, ele vai empatar, ele vai perder, que faz parte do esporte. Então, essa é a grande lição que o Vasco deixa, fechando agora o mês de março, à vésperas do Campeonato Brasileiro, que inicia abril. Não sei se o Vasco reverte o resultado, basta uma vitória simples no próximo domingo, mas, reitero, a grande lição desses primeiros 3 meses de campeonato é que o Vasco hoje é um time competitivo. E repito o que eu disse, antes da bola rolar, achavam que o Flamengo, mesmo no mau momento, mesmo o Vasco tendo a vantagem dos resultados iguais ou 2 empates, o favoritismo era do Flamengo, por ter um time melhor, um elenco melhor e um time habituado a jogar decisões. E o jogo hoje emulou um pouco disso, foi um time mais frio, que aproveitou melhor as suas oportunidades. E é isso, senti tranquilidade por parte do Maurício Barbieri, não tem clima nenhum de terra arrasada, acho que eu teria, quem sou eu para dizer aqui, é ele que treina o time e está lá todo dia, não teria entrado com a formação que ele entrou hoje, mas faz parte de um aprendizado. Elogiei muito que o Barbieri, todos os jogos até aqui, ele montava o time em cima do adversário e vinha acertando, então não é por um insucesso, por uma escolha que não acabou funcionando, que foi a opção de começar com o Galarza, que a gente vai aqui e vai colocar ele numa cruz. Então é isso, ferimentos leves, perdemos uma batalha, mas a guerra está de pé ainda. Guerra no bom sentido, vocês sabem que eu sou contra qualquer tipo de apologia à violência, tá bom? Quinta-feira tem jogo importante pela Copa do Brasil contra o ABC e domingo vem a tal da decisão. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família e amanhã eu volto com mais informações. Tamo junto.